professor Sérgio Felipe Moraes. Hoje o tema de hoje é tempo cronológico, sucessão temporal e os calendários. É uma videoaula referente ao caderno de atividade 15 e 16. Hoje eu estou de óculos preto, cabeça raspada e de um blusão azul e sou um jovem negro. O que a gente vai aprender hoje, pessoal? O objetivo da aula é identificar essas diversas formas de produzir temporalidade. Só que agora a gente vai falar sobre um conteúdo chamado sucessão temporal. Ó a palavra difícil. Anterioridade e posterioridade. Antes e depois. Só para usar as palavras oficiais da história. E vamos falar sobre calendários e uma coisa chamada de evento fundador. Teremos a questão importante para a gente amarrar a atividade e um desfecho para falar sobre a produção de calendário que está na sua própria atividade. Vamos lá? Que questão é essa importante para a gente pensar? Como usamos o tempo para contar uma história? Pessoal, vocês sabem que tem um desafio muito grande de ler e escrever história e relacionar o tempo e relacionar o tempo. O tempo é complicado porque ele ancora toda a escrita da narrativa de história. Contar uma história, na minha disciplina, tem um movimento diferente. E vocês vão ver que contar a história não é colocar um fato depois do outro. Como se fosse você acorda de manhã, você faz um movimento, você escova o dente e até chegar o momento que você dorme e vai para sua cama. Isso não é contar uma história. Contar uma história, na minha disciplina, tem uma característica fundamental e a gente vai mostrar aí um exemplo, tá bom? Vamos falar tempo cronológico, que palavra difícil, sucessão temporal. Tempo remete à duração. Isso eu falei para vocês na videoaula número 1. Cronológico, crono, significa o titã do tempo, na mitologia grega. E lógica do tempo. A lógica do tempo é o que vem antes e o que vem depois. Nessa lógica do tempo, é importante saber o que vem antes e o que vem depois. Se você conta uma história trocada na ordem do tempo, você está cometendo um erro muito grave na história. Então vamos para um exemplo primeiro bem simples, que está no cotidiano de vocês. Ó. Após a suspensão das aulas nas escolas municipais de Angra, em março de 2020, se iniciou a pandemia da Covid-19. Vocês estão percebendo? O que está de errado nessa frase? Poderia ser um fato, mas a primeira parte da frase, que fala sobre a suspensão das aulas, e a outra parte, que fala o início da pandemia da Covid-19, está com um erro de ordem cronológica. A pandemia se iniciou primeiro e depois que houve a suspensão das aulas. Você não pode, na hora de contar uma história, errar na ordem cronológica. Você vai estar errando na ideia que a gente chama de anterioridade e posterioridade. É um erro básico de história que não se conta história assim, né? Mas vamos ver um outro exemplo para você ver que história não é contar um fato depois do outro. Colocar um fato parecido. Ó. Após o início da pandemia da Covid-19, a Prefeitura de Angra suspendeu as aulas nas escolas municipais em março de 2019. Percebeu agora que eu alterei a ordem, coloquei na ordem certa, o que vem antes e o que vem depois? Beleza, já sabemos que está na ordem certa. Só que tem um detalhe aí. Esse fato, o fato anterior e o fato posterior, eles não estão relacionados só porque está um depois do outro, não. O que está de preto após o início da pandemia da Covid-19 e depois o outro pedaço. Prefeitura de Angra suspendeu as aulas nas escolas municipais em março de 2020, eles produzem uma relação de um por causa do outro. O antes é o que está de preto e o depois. O que vem antes é a causa do que vem depois. E quando você pergunta a relação dos fatos na história, quando você vai contando a história, tem que ter essa amarração de causalidade. Então a pergunta que a gente faz ao fato que veio depois e coloca o porquê. Aí você pergunta assim, ó, por que a Prefeitura de Angra suspendeu as aulas nas escolas municipais em março de 2020? Você coloca o porquê ao que vem depois. E aí, o que vem antes é a sua causa. Após o início, porque teve o início da pandemia da Covid-19. Então, se não houvesse a pandemia da Covid-19, muito provavelmente
as aulas não seriam suspensas lá naquele mês de março. Então existe uma relação entre antes e depois que não é só colocar um fato depois do outro. É um fato por causa do outro. É assim que se conta uma história. Por isso que contar uma história o dia que você acorda até o momento que você dorme, isso não é história da minha disciplina. Você tem que relacionar os fatos para que tenha sentido no tempo. É assim que você coloca o que vem antes e o que vem depois. Vamos falar sobre os calendários? Eu trouxe uns calendários comuns que vocês estão acostumados em trabalhar livro didático. A gente tem vários calendários e não só tem um único só. Cada povo está numa data diferente. Se a gente for ver o calendário dos povos judeus, hoje seria 5.781. Já dos cristãos, que está boa parte do mundo ocidental, inclusive o Brasil, Estados Unidos e outros países, está em 2021. E os calendários da religião muçulmana, quem é da religião muçulmana, pessoal, acredita num Deus chamado Alá e o seu profeta é Maomé, não é Jesus Cristo. E tem uma cidade sagrada chamada Meca, tá? Então, lá eles estariam em 1442. Só que aí vem uma curiosidade em relação ao calendário. Por que é importante você saber calendário? Muitos alunos me perguntam assim, como é possível falar que existiu vida humana há mais de 2 milhões de anos atrás se a gente está em 2021? Que conta é essa que não fecha? 2 milhões e a gente está em 2021? Aí é necessário você entender que existe um evento fundador de calendários. Sem o evento fundador, você não entende calendários. É o que faz o calendário correr para a direita, de um jeito, aumentando os números, e correr para a esquerda, aumentando no movimento ao contrário, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, por exemplo, nesses 3 calendários que a gente falou, cada calendário tem o seu evento fundador. O nosso é chamado calendário cristão. A gente conta a partir do nascimento de Jesus Cristo. A partir do nascimento de Jesus Cristo, o evento fundador conta o calendário no ano 1. Do 1 até 2021, depois de Cristo. E o que vem antes de Cristo, a gente coloca AC. Já o calendário judaico, o evento fundador não é o nascimento de Jesus Cristo. É a criação do mundo para o povo hebreu. Já para o calendário muçulmano, é a fuga de Maomé para Medina. Cada calendário tem o seu evento fundador, que faz o calendário correr para 2 lados, para a direita e para a esquerda. Então vamos lá no calendário cristão para vocês verem rapidamente que a gente vai aprofundar nas outras videoaulas. Você vê, 1, 2, 3, até chegar a 2021, indo para a direita, aumentando os números. E o calendário correndo para a esquerda, 1 ano antes de Cristo, 2 anos antes de Cristo, 3 anos antes de Cristo. Ele correndo para a esquerda, aumentando os números. O maior número antes de Cristo, ele é o mais antigo. O maior número depois de Cristo, ele é o ano mais recente. Então, todo calendário corre para 2 lados, para a direita e para a esquerda. E no caso do calendário cristão, o corte é o nascimento de Jesus Cristo. Vamos lá para a criação do calendário. Calendário é uma produção social, pessoal. Não existe calendário natural. Nem todo mundo está no mesmo ano. Então a experiência que vocês vão fazer na atividade de vocês é fazer um próprio calendário. Aí eu dei um passo a passo. Primeiro passo, dê o nome do seu calendário, escolha um evento fundador do seu calendário. Terceiro passo, escolha o nome de 12 meses do ano e o coloque em cada uma das 12 partes do círculo abaixo. E aí, no quarto passo, você vai selecionar alguns meses do calendário para colocar feriados. É aí o momento de você trabalhar com a memória. Tudo que você coloca para ser lembrado é importante. E o que você coloca para lembrar também é o que você tem outras coisas que você deixa esquecidas. Não tem como. Se você botou para lembrar, algumas coisas vão ser esquecidas. Então, vamos fazer essa experiência de colocar memórias. O que é importante ser lembrado para cada povo? Por exemplo, um calendário daqui da cidade, que tem os seus feriados, as datas importantes. Então, é uma atividade importante para trabalhar o calendário e colocar um lugar de memória nesse calendário aí, de coisas que vocês consideram importantes e fazer um debate bom em sala de aula sobre isso. Abraço, pessoal. Até mais!